Iniciou, já estamos ao vivo no Facebook do Senalba Caxias. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vou pedir para quem não estiver falando que deixe o microfone desligado. Quem não estiver falando, desliga os microfones. Então, presidente, eu acho que a abertura é contigo. Boa tarde, queria agradecer aí aos participantes que estão hoje aí com nós, né, doutor João? O Josué, conselheiro, o Gilmar, disponibilizaram o seu tempo aí para nós fazer um debate aí sobre esse serviço tão importante aí que é desenvolvido pelo Conselho Tutelar e tirar alguns mitos, né, algumas situações que às vezes não é do Conselho Tutelar, mas que acaba chegando até eles, né? E nesse período aí que essa nova gestão iniciou em janeiro, o que eles nos têm a dizer aí sobre esse momento, né, Josué e o Gilmar? Pessoal, eu vou fazendo assim, eu vou cuidando das perguntas. Tem várias perguntas que o Clayton recebeu já durante a semana, e daí ele vai fazendo essas, vocês dão o seu boa tarde, depois o Clayton vai fazendo as perguntas e eu vou anotando as perguntas que vierem por WhatsApp ou pelo Facebook, e eu faço depois as que o Clayton já tem anotado. Então, primeiro vou passar a palavra para o Josué. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Para nós é uma honra poder estar fazendo essa troca de experiência ali, poder estar esclarecendo algumas dúvidas, poder estar, assim, contribuindo com todos nessa troca que a gente falou anteriormente, né? Sobre a importância de nós, conselheiros tutelares, a importância do Conselho Tutelar, para que a gente possa, sim, esclarecer algumas dúvidas, para que possam chegar às medidas cabíveis a toda criança, todo adolescente, para que possam ser assistidos da melhor maneira possível. Passar a palavra para o meu colega Gilmar, né? Também conselheiro tutelar. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tudo certo? Tá ok. Boa tarde a todos, em especial ao Clayton, ao João, também ao Josué, meu colega, e a todos que estão nessa rede aqui nos assistindo também, para juntos nós poder trocar algumas ideias e contribuir da melhor forma possível entre todo esse grupo que é Conselho Tutelar, sindicato também e toda a rede das escolas infantis, para que a gente possa juntos da melhor forma preservar pelos direitos da criança, não do adolescente, porque as escolas infantis é criança, né, não é adolescente, mas que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, se algumas a gente não souber, de minha parte, a gente pode logo mais, então, repassar, se ficar devendo alguma coisa que a gente, porventura, não venha conseguir responder aos dúvidas. Vamos começar com as perguntas, presidente, que tu tem aí? Isso, pode começar elas aí, doutor João. Então tá. Que são perguntas que o pessoal foi mandando desde que a gente anunciou, né? Algumas coisas, daí eu acho que para mencionar, eu acho que um responde uma, outra o outro, e vamos dividindo, né? Senão todo mundo responder, de repente é a mesma coisa, só complementem daí, né? Quais são os números fixos e móveis do conselho, pessoal, que eles pediram aqui? O móvel, então, até que o José vai vendo, nós temos o móvel que a gente diz é aquele que nós fazemos como regime de plantão, que é o 984 08 0066. Que horário atende esse de plantão? Esse celular ele vai atender do meio-dia até a 1h30 e depois das 17h30 até as 8 horas do outro dia. Mas também todo final de semana, da sexta-feira das 17h30 até as 8 horas da segunda-feira. Esse é o telefone de plantão, que trata-se de mais urgência e emergência, né? A gente até acolhe, principalmente nesse período de pandemia aqui, também denúncias, algumas coisas, porque nós estamos, pela situação que nós estamos atravessando, então a gente até atende, mas é mais para plantão como urgência e emergência. Os outros dois, como são do Conselho Sul e Conselho Norte, né, que é da sede, trata-se do Conselho Norte, horário de expediente 3227
7150. Conselho Sul, depois eu vou falar da divisão dos dois conselhos, é 3216-5500. Esses são os telefones, então, no momento que atendem a toda a demanda de Caxias, né? Ô, Gilmar, me repete o telefone de plantão que daí eu coloco no chat aqui para as pessoas. Me repete o telefone do chat. Por favor, me repete. Isso. Sim, bem tranquilo. Conselho Sul, 3516. Sim, pode falar. Me perdi, agora esqueci. 3216-5500, Conselho Sul, tá? Que fica em horário de expediente. Sim. Mas, Conselho Norte, 3227-7150. Lembrando que os dois telefones ficam na mesma central agora, tá, pessoal? Então, vocês não vão conseguir nenhum, pode tentar no outro, só vai ser transferido. Se é da região sul para a região sul atender, se é da região norte, a região norte atender, que tem sempre, todo dia, um conselheiro de referência para os casos de atendimento na sede, tá? Vamos então ao plantão. Repete o do plantão, por favor. 984 08 0066. Eu vou publicar agora aqui no chat aqui embaixo para quem quiser falar alguma coisa. O pessoal perguntaram aqui quais são as metas que o Conselho tem. Sabemos que cada gestão tem suas prioridades. Quais são as prioridades da gestão de vocês ali do Conselho? Só para lembrar, antes de nós responder a pergunta, que o telefone do plantão, ele também atende nos feriados. Então, feriado também pode ligar sempre denúncia através do plantão. Ali. Perfeito. Onde, Josué? Sim. O que seria as metas? Isso é uma pergunta? É isso. Quais são as metas? O que vocês procuram? O que vocês pensam em fazer? Como estão trabalhando? Eu acredito que seria nós atender sempre da melhor maneira possível, a gente conseguir chegar sempre na comunidade, conseguir atender todas as denúncias, conseguir trabalhar também na parte de prevenção, que acredito que seja uma das grandes metas nossas, chegar a trabalhar também na prevenção. Por quê? Porque normalmente a gente só consegue, devido à grande demanda, a atender a denúncia, está sempre nessa correria e trabalhando um pouco menos nessa parte preventiva. Até a gente fez um trabalho agora online, que foi dia 18 de maio, que era o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, onde a gente gravou um vídeo, onde foi passado para as escolas todo. Então, essa parte de prevenção, eu acredito que ela é muito importante e ela é uma das nossas metas também, trabalhar a prevenção. Acredito, não sei se contemplei, Gilmar, se tem mais alguma coisa, pode vir junto. Acho que sim, complementando o que o José tem colocado, tá? E já como nós estamos respondendo perguntas, já que a gente iria fazer depois da apresentação, mas podemos antecipar essa situação do momento em que nós estamos atravessando, né, que é essa pandemia, deixar claro que como um projeto, uma proposta, uma ideia, ou melhor, algo que seja para poder preservar melhor os direitos das crianças e adolescentes, com toda a preocupação, porque as crianças estão fora das escolas, porque as crianças estão apenas com acesso mais ao setor de saúde, né, em casa, com dificuldade, né, a gente implantou, como o José mesmo já relatou, algumas prevenções pequenas, mas é objetivo, sim, como hoje também, deixar claro para toda a rede que trabalha diretamente com as famílias e com as crianças, para que tenham um olhar mais atento, um olhar mais profundo, um olhar mais próximo das famílias quando o contato elas tiverem. Por exemplo, nós fizemos um trabalho, fizemos uma orientação em redes sociais também, até mesmo para a FAS, para a SMED, quando for entregarem as cestas, para que elas
tem um olhar de conseguir conversar um pouquinho com a família responsável por essas crianças, colocando ou deixando claro como que as famílias estão conseguindo atravessar esse período de pandemia, né? Porque a gente sabe que já antes existe problemas, existe dificuldade, principalmente vulnerabilidade social, existe também situações que muitas vezes as famílias não seguram, né, não passam para frente, que são as situações de violência, desculpe, seja ela física, seja ela violência sexual, né, para que a gente entende que nesse período é o período que muitas crianças não têm a quem pedir socorro. Por quê? Porque elas tinham contato todos os dias nas escolas e hoje elas não têm, né? Então, essa é uma preocupação do nosso trabalho, como o Josué tem colocado, de tentar fazer algo preventivo para que elas possam ter alguém mais próximo quando não tiver uma pessoa da própria família que ouça ela, né? Então, de repente, através das escolas, também auxiliarem mais nesse período agora, para poder chegar até os órgãos competentes, digamos, como nós, que é o Conselho Tutelar, poder assessorar essas famílias e, principalmente, preservar esse direito dessa criança, que muitas vezes está abafado pelo seu grito de socorro. Essa é uma das dimensões das nossas metas. Tem uma pergunta da Alessandra aqui no Facebook. Como a escola deve proceder se a criança que está matriculada em uma turma de 5 anos de idade? Seus pais cancelaram a vaga, disseram que fizeram uma inscrição na central de vagas, mas não trouxeram comprovante. Realizamos um FICAI, que eu não sei o que é, ou aguardamos o retorno às aulas? Tá, eu não entendi. Assim, a criança primeiro ela tem que estar matriculada, né? A escola, ela não pode fazer essa transferência para ela fazer, ela pode fazer uma transferência de vaga. Por exemplo, ela está na rede particular hoje, ela vai para a rede pública, para a rede municipal ou estadual. O que acontece? Ela tem que fazer essa transferência de vaga. Ela não pode cancelar uma matrícula sem antes já estar matriculada em outra escola, senão está violando um direito da criança ou do adolescente, né? Então, ela não... Perfeito. E lembrando, João, só um pouquinho, lembrando também que depois de 4, 5 anos matriculado, não pode mais cancelar a matrícula, né? Ela só pode ser feita transferência, mas depois de matriculada, conforme a gente teve reunião desde o ano passado com a doutora Simone, não pode mais, por exemplo, cancelar a matrícula, porque você diz que a criança, quando cresce, a palavra popular, ela não é obrigatório os pais terem criança na creche, só se necessário, ou eles quiserem. Agora, depois de 5 anos de matriculada, aí sim torna-se obrigatório, como para a escola, 4 a 5 anos. A partir dos 4 anos, né, já vai ser obrigatório. E eu acho que respondendo também a pergunta do João, a FSI chama-se FICAI, que é Ficha de Infrequência Escolar, né? Que é quando o aluno não está mais estudando, que a escola fez o trabalho de RAI, como nós dizíamos, no ensino fundamental, e não conseguiu o retorno da criança, tem que ser feita essa dita FICAI, que é a Ficha de Frequência Escolar, ao Conselho Tutelar. Pessoal, como nós temos tempo limitado e a gente está com muitas perguntas, que eu vou fazer uma pergunta para o Josué, outra para o Gilmar. Pode ser, pessoal? Beleza. Bem tranquilo. Tá. Josué, antes da pandemia, qual é a principal questão que vocês atendiam? Qual era o principal problema? E daí, Gilmar, estão perguntando também, após a pandemia, qual foi o principal problema e principal atendimento após a pandemia? Então, o Josué responde um e tu o outro. Tá. O que acontece antes da pandemia? Para entender um pouquinho o nosso fluxo, como é que ele funcionava. Chegou a situação para nós, por exemplo, ou através de uma denúncia ou de uma ligação, ou que nem o Gilmar falou anteriormente, comento que é uma FICAI, que é uma frequência escolar, ou uma SINAM, que é algo relacionado à saúde. Então, chegou para nós a demanda. Nós notificávamos a família, para a família vir até o conselho, onde a gente ia fazer o encaminhamento devido. Isso, se não for uma questão urgente, grave, a gente já ia em loco. Hoje, o que a gente está fazendo? O que mudou um pouquinho? Como estamos no momento de pandemia, para chamar a família até o conselho, para ela não ficar exposta a pegar um transporte público, a estar em risco, nós vamos em loco. Então, chegou a denúncia
ou para nós, a gente vai em loco até a residência da pessoa, atende ela e faz o devido encaminhamento. Mas, Então, Josué, o que era mais chamado antes? Qual era o principal problema antes da pandemia? O que vinha, aparecia mais? o tipo de denúncia, isso? Negligência familiar. A gente tem aqui o total do trimestre, que foi janeiro, fevereiro e março, como negligência familiar, teve 99 situações. E, Gilmar, assim, com a pandemia, com o isolamento social, o que mudou? Mudou o tipo? O que aconteceu? No primeiro momento, na primeira semana, nós ficamos atendendo só em regime de plantão, porque foram vários decretos, que vinha decreto do município, depois do prefeito, depois era retomado, às vezes mudava alguma coisa, às vezes não. Então, nós ficamos apenas uma semana atendendo apenas com o regime de plantão. Depois a gente entendeu, em todos os 2 colegiados, que não era possível, não tem como, não ia só receber e acumular as denúncias, né, ou informações. Então, a gente fez uma forma de escala, tá? A escala tem sempre 6 conselheiros entre os 2 conselhos trabalhando, 3 no norte, 3 no sul. O José já respondeu parte da pergunta, que é a dificuldade que nós temos é assim, como tu fazer, se notificar as famílias para atender, tu tá expondo elas no transporte, seja em outras situações também, lembrando que nós também estamos se expondo bastante, porque o conselheiro também não é imune a receber ou a ser receber um vírus da pandemia, né, ou digamos, desse Covid. Então, a gente fez o quê? Fez essa escala e atendendo em visita em loco, mas o que mais tem vindo, por isso que eu fiz o relato no início, o que mais tem vindo hoje é das UBSs e das redes hospitalar, que é tentativa de suicida, tá? E também, agora, pós-pandemia, tá? Tentativa de suicida e também algumas violências físicas, mas mais mesmo é algo acontecido diretamente já com a própria criança ou mais com o adolescente, por estar em casa, não poder sair, por já ter problema anterior que se acarretou agora e tem se tentado, se cortado, se automedicado para tentar suicídio. E alguns que já vêm até de problemas também, que tinham com violência sexual, e agora, então, foi a gota d'água e acabam tentando suicídio. Isso é o que mais veio. Por isso que eu falei anteriormente, porque as escolas e centro de convivência também, elas não estão tendo aula. Então, o único contato é quando está estourando, que vai lá na ponta, que é na rede de saúde. Isso é o que mais veio para nós hoje, que está mais vindo, as SINAM, que a gente diz, que é um trabalho, alguma coisa que deu lá na saúde, que a saúde faz quando ela avalia que tem alguma negligência ou uma situação de risco para a criança, que tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. Não sei se respondi toda a tua pergunta. Posso fazer um apelozinho aí, João? Diga. Assim, aproveitar, então, já que o Gilmar entrou nesse assunto, que aumentou essa automutilação, tentativa de suicídio por parte ali de muitos adolescentes, que a gente possa ter um olhar, principalmente a família, um olhar diferenciado para esses adolescentes, para que a família, estando em casa, possa estar conversando com o adolescente, conversando um pouco mais, escutando eles, porque também está sendo difícil para eles, porque eles vêm de uma rotina de escola, de serviço de convivência, de uma série de coisas, e acabam agora, muitas vezes, sobrecarregados em casa, por algumas famílias, às vezes, voltarem às suas rotinas de trabalho e tudo, e acabam, às vezes, tendo que fazer serviços domésticos que estão aumentando, a ter que cuidar de irmãos, a ter que fazer uma série de coisas que não é do adolescente, que não é da criança. Então, que a gente possa ter esse olhar diferenciado. Josué travou ali, pessoal. Então eu vou passar para a próxima pergunta, depois nem que ele complemente. Gilmar, o pessoal está perguntando, daí tu aproveita e tu responde. O pessoal está perguntando da estrutura do conselho hoje. Se ela é boa, o que vocês têm, se falta alguma coisa, qual seria, o que precisaria mais para melhorar o trabalho? Olha, eu de minha parte, essa é uma pergunta bastante que ela torna-se meio que individual para cada conselheiro, né? Porque um acha de repente que precisa mais ou menos, mas assim, no âmbito geral, ela não é uma estrutura ruim.
levando em consideração, João, que a gente sempre levou o perfil principal que atendesse a questão da região de cada conselho, quer dizer, que atendesse o usuário, né? Porque nós tínhamos, do Conselho Norte, sempre trabalhei no Norte, na segunda gestão, né? Nós tínhamos uma estrutura muito boa. Foi uma questão lá do período da FAS, uma questão de aluguel, de prazo, não é de reforma, mas digamos de fazer novo contrato, né? Renovação de contrato, que eles mudaram. E aí, para a questão, no período a FAS colocou para nós, que para redução de custo, eles optaram, então, por unir os dois conselhos. Lembrando que os conselhos tutelares, todos os conselheiros, eles nunca consideraram uma boa ação estar trabalhando juntos, né? Cada um deveria ser na sua região. Mas, enfim, é uma pergunta que te digo assim, ó, de minha parte, ela até atende, tá? Atende, mas poderia até ser melhor, sim, mas como a gente sabe, né, João, que hoje o município, como o estado, o país, vive numa situação polêmica, a gente está aceitando, ele não é uma questão que seja tão problemática, porém, antes a gente entendia que quando o Conselho Norte estava na Visconde de Pelotas, era melhor para o usuário, tá? Melhor localização para o usuário chegar até lá, porque o nosso olhar sempre é para o usuário, que é a dificuldade maior, quando os usuários não têm nem sequer uma passagem para vir no conselho, e isso acarreta para nós também, porque aquela notificação que a gente faz, e muitas vezes a família não vem, não é porque não quer, é porque não tem condições. Então, nós sempre cobramos isso do órgão do município, né, para que leve em conta a melhor região geográfica do atendimento para o usuário. Então, ela é razoável, ela é boa, não dá para dizer que é ruim, não temos grandes problemas, né? Mas nós do Conselho Norte era uma localização melhor. Hoje sabemos também que a FAS está estudando porque tem alguma coisa do prédio que ela não condiz com a segurança, tá? E aí, então, está em resolução na FAS, não sei como que eles vão fazer, se vai ser mudado, vai ser adquirido, alugado outro prédio, ou vamos continuar lá. Mas, segundo as informações que a gente teve, a estrutura do prédio, ela até tem, por exemplo, acessibilidade, rampa, coisa assim, mas não adequada, ela parece que tem alguns itens que não fechou. Então, a gente não entra muito nesses detalhes aí, a FAS está resolvendo, mas não tivemos resposta ainda se vai dar para continuar ali, se eles vão investir naquele prédio ou vão alugar novos locais. Josué, quando que eu tenho que procurar o conselho? Qual que é a função do conselho? Porque as pessoas dizem que é só para arrumar vaga, né? Qual que é a função? O que faz o conselho? Quando que eu procuro o conselho tutelar? Cara, é garantir o direito ali da criança e do adolescente. A procura vem a partir do momento que essa criança, que esse adolescente tem qualquer direito violado. A partir do momento de uma violação de direito contra a criança ou adolescente, a gente deve sim ser acionado. Gilmar, seriam importantes parcerias com o Conselho, por exemplo, não sei se existe parcerias com outros órgãos, com o Ministério Público ou com alguma coisa. Existem essas parcerias? E quais as parcerias, caso não existam, seriam importantes, de repente, ajudariam o trabalho? Olha, as parcerias que nós dizemos não é uma parceria assim, no linguagem popular, e sim a parceria dentro do artigo 136, quem quiser conferir depois no Estatuto do ECA, que ela vai dizer qual a funcionalidade, o que é a atribuição do Conselho Tutelar, quando requisitar serviços, atender, aconselhar os pais, representar junto às autoridades, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar à autoridade judiciária, providenciar medidas estabelecidas à autoridade judiciária, expedir notificações, requisitar certidões de nascimentos, assessorar ao Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Esse seria as parcerias, né, que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A dificuldade que a gente encontra são algumas, por exemplo, nós sermos só 10 conselheiros, né? Essa é uma dificuldade porque, como nós falávamos antes, trabalhos preventivos tu tem que meio que deixar de lado. Nós acabamos, sim, apagando incêndio na linguagem popular. A gente fica trabalhando com aqueles casos, assim,
urgente com emergência, com urgência, né, recebendo todo dia, e aí vem aquela questão, o que o Conselho faz? Quando ele diz requisitar serviços, né, se não tiver uma rede de atendimento bem assessorada, com bastante profissionais que possam atender a demanda, não vai adiantar requisitar, né, João? Então, a parceria maior seria, sim, mais conselheiros, mas também, com certeza, mais profissionais, que são eles pediátricos até nem dá para colocar hoje, né? Digamos assim, psiquiatra e psicológico, tá? Esses setores, como assistente social e psicológico, psiquiátrico, são os mais fundamentais, porque quando o conselho requisita um serviço que é um atendimento de uma criança que sofreu uma violência, seja ela da forma que for, ela vai ter que ser atendida pelo profissional, e aonde acarreta muitas filas de espera. Por quê? Porque acaba faltando profissionais para o número de habitantes em Caxias do Sul, né? Nós temos na rede atendimento bons, mas, porém, poucos profissionais. Deveria ter muito mais. Esse, então, seria, como tu disse antes, a parceria entre a rede e entre também o órgão Poder Judiciário. Posso, João? Sim. Para a galera entender um pouquinho, para cada 100 mil habitantes, é ideal que tenha um conselho tutelar. Então, nós temos mais de 500 mil habitantes em Caxias do Sul, então o ideal seria 5 conselhos tutelares. Nós temos só 2. Nós em 10, como o Gilmar falou, Conselho 5 Norte, 5 Sul, temos que dar conta de toda a demanda de uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Então, ela se torna gigantesca, que é a parte que eu falei. A gente acaba, muitas vezes, mais apagando incêndio. Então, uma função, para que o povo entenda legal, a gente tem que... o Conselho Tutelar, a gente zela pelos direitos da criança e do adolescente. A gente trabalha na aplicação da medida. A gente aplica a medida e não executa, como a maioria das pessoas tem. O Conselho veio e tirou a criança. Não, o Conselho não tira a criança de ninguém. O Conselho não. Isso é uma determinação judicial. Isso passa, não é o Conselho. O Conselho vai zelar pelo aquele direito. Então, a gente vai requisitar o serviço público, aonde esse direito está violado. Se é na saúde, a gente aciona a saúde. Se é na educação, a educação. Se está sendo violado na família, a gente vai chamar, vai notificar, vai conversar. Então, é isso, a gente zela por esse direito, que é uma parte que fica, às vezes, a pessoa não compreende muito bem e acaba confundindo essa troca, essa função do Conselho. Ótimo, ótimo. Essa era uma dúvida que vem várias perguntas aqui e vocês responderam, assim, até sem eu fazer a pergunta. Presidente, as perguntas que eu tinha aqui eram essas. Tu tem mais alguma? Pois é, o pessoal aí do Conselho, hoje a gente está fazendo essa live aí, uma plataforma gratuita, quem sabe na outra a gente consiga colocar aí os demais conselheiros, que né, a Marjô e todos os outros aí, Abel e Xero, enfim, todos os demais conselheiros seria importante. Mas também, como o Gilmar e o Josué falaram, a gente gostaria, de repente, de vocês apresentarem alguns números que chegou até aqui, o que foi feito, porque uma das coisas, seria bom ter mais conselheiro, isso estão desde 90 e alguns anos que não é feito, e a gente sabe que devido ao momento atual, não vai ser nesses próximos 2, 3 anos que vai ter mais conselheiro, então isso já está praticamente descartado, né? Mas dentro da estrutura que vocês têm, e fazendo um balanço, o que foi feito, né, no início do ano até agora, né, o conselho, se alguém tem alguns dados, foi feito isso, foi feito aquilo, porque aquilo que o Gilmar falou, ele leu ali muito bem, enfim, funciona na parte burocrática, né, mas a gente sabe que as relações hoje, elas são pessoais, elas são de convívio, senão o negócio fica muito engessado, né, com a Câmara, com a SMED, seja com que órgão que for. Existe, sim, que queira ou não, tem gestões que conseguem, através dos seus contatos mais diretos com as entidades, avanços mais progressivos, e a gente sabe também que só aquele e-mail mandado, às vezes, o sistema funciona lento.
quais são, de fato, assim, o que vocês, nesse grande grupo que renovou bastante, pensam como bandeira? Porque sabemos que tem muita burocracia e é que as coisas são lentas. Por exemplo, sexta-feira teve audiência pública, né, que o próprio vereador Leandro Fiuza fez e conduz, muito boa ali, eu acompanhei, mas teve várias entidades que não estavam participando, então sabemos que às vezes é difícil, né, muitas coisas. Então, nesse sentido também que a gente gostaria aí que vocês pudessem nos informar. Antes de eu passar os dados, eu acho que é importante que a gente possa sempre cada vez mais fortalecer a rede socioassistencialismo. A gente tem que estar todo unido, a gente tem que falar a mesma linguagem. Isso tem que ser claro sempre para toda a rede, porque todo mundo atende as famílias. A família, ela vai passar pelo CRAS, ela vai passar pelo CREAS, ela vai passar pela UBS, ela vai passar pela escola, ela vai passar pelo serviço de convivência, e ela vai passar pelo conselho. Então, a gente tem que estar, essa rede tem que estar fortalecida para que todo mundo fale a mesma linguagem, para que todo mundo possa aplicar medida de proteção para essa criança, para esse adolescente. Então, acho que a gente pode fortalecer cada vez mais esta rede, que hoje a gente dá um pouco defasado, eu acho até um pouco por essa falta de profissionais, que nem, por exemplo, eu falo pelo conselho agora, nós somos só em 10, onde, tendo 2 conselhos, onde a gente poderia ter 5 conselhos, né? Então, quanto mais profissionais, mais qualidade vai chegar para a população, para a criança e para o adolescente. Tu falaste de números um pouco, eu vou te passar alguns. Então, quando a violência chega a denúncia para nós, a gente vai ter uma tabela ali, que é o tipo de direito violado identificado, sabe? Então, ele vai contabilizando. Então, eu só vou passar os números maiores do trimestre. A gente faz isso sempre trimestral, aonde a gente tem que estar assim em conta para a comunidade, para a FAS, para todo mundo. É até gratificante a gente poder passar esses dados para a nossa comunidade, para que eles possam entender para a população geral que o Conselho trabalha e trabalha muito. Então, a negligência familiar, e nesses trimestres, janeiro, fevereiro e março, como eu já tinha até falado anteriormente, nós atendemos 99 casos. E violência intrafamiliar, a gente atendeu 43 casos, violência psicológica, 22 casos, alienação parental, isso está acontecendo agora com a pandemia, ele subiu um pouco mais, mas nesse trimestre a gente atendeu 15 casos. Então, no geral, nós atendemos nesse trimestre 242 casos, só de direito violado que chegaram. Depois a gente tem mais essa parte de documentos expedidos. A gente tem um total de 385 documentos. O que é o documento? Eu atendi a família, eu vou ter que fazer um documento, eu vou ter que fazer ou para a saúde, ou para a educação, ou para o jurídico, enfim, eu vou ter que fazer aquele documento requisitando algum serviço no qual tem um direito violado. Depois a gente vai ter as notificações que são em loco, que a gente se desloca até a residência, até o local. A gente teve um total de 267. Então, em loco, pelo notificador, 267. Em loco, que o conselho foi até a casa e teve que notificar também, teve 10. Telefones, teve 59, que a gente teve que ligar lá nesse período. Denúncias, então, efetuadas pela população através do Disque 100, teve um total de 242 denúncias nesse trimestre. Através do Disque 100, também eu deixo um apelo que é muito importante, principalmente o vizinho, agora que quem que é os nossos olhos normalmente? A escola, através do educador, o serviço de convivência, ou a escolinha. Por quê? Porque é a pessoa de confiança da criança e do adolescente. Ele vai chegar e ele vai dizer, está acontecendo tal situação lá em casa, está acontecendo tal situação na rua, na família, em determinado lugar. Hoje, em momentos de pandemia, elas não estão chegando, porque às vezes esse direito está sendo violado dentro da casa, muitas vezes o direito é violado dentro da própria casa da criança, do adolescente, porém, para quem que ele vai contar? Para quem que ela vai contar se o violador está dentro da casa?
Então, a gente pede esse apelo para os vizinhos, para a população, que fiquem atentos. Pode ligar através do Disque 100, não precisa se identificar. É importante, é muito importante que vocês liguem, porque vai a pessoa especializada, vai a pessoa, o técnico responsável até a residência, vai averiguar a situação. Então, é muito importante que vocês sejam nossos olhos nesse momento de pandemia. Disque 100, façam a denúncia. Presidente, a gente está chegando ao final, que a gente tem a limitação do uso, e eu queria ver tu fazer teu encerramento e depois os nossos convidados. O que a gente vê aí, né, o Conselho vem se esforçando muito, né, doutor João? E pelo relato dos colegas aí, você tem muito trabalho, mas acaba não tendo muitas visitas, o que dá a entender, devido à parte burocrática ser tão extensa, né? Então, acaba se fazendo muito trabalho burocrático, que necessário, claro, mas acaba que o conselheiro não tem aí muito mais tempo para fazer, de fato, as visitas em loco. Claro que agora o momento não é propício, mas talvez, né, num futuro, quem sabe, possa se desburocratizar um pouco o serviço do conselheiro e ele, de fato, ficar mais na base, né, visitando e indo. Que hoje é feito, mas talvez possa se fazer muito mais no futuro. Um abraço, muito obrigado aí pela participação de todos. De conselhos, né? Terei que aumentar o número de conselhos. A gente que não vai acontecer agora, né? Infelizmente. Que falta pessoal para trabalhar. Desculpa, presidente, interrompi. Não, tranquilo. Então, Gilmar, Josué, espera um minutinho pelas despedidas. Tá, com minha despedida, só quero ler o artigo 22 ali do ECA, para mandar uma ênfase ali para os colegas, para os educadores, para as profs todas ali. Então, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos menores, dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais. O porquê disso? Normalmente, devido à correria que a gente tinha anteriormente, os pais acabavam transferindo essa responsabilidade tão importante de educação para os profs, para os educadores, para terceirizando a educação dos filhos. Agora, em momento de pandemia, tem muitos que estão perdidos sem saber muito para onde correr, o que fazer com suas crianças em casa. Então, é dever, sim, dos pais a educação dos filhos. Então, eduquem, cuidem, amem, sentem no chão, brinquem, aproveitem esse momento de pandemia para fortalecer esse vínculo com seus filhos, que normalmente é o nosso bem maior, que são nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes. Cuidem e amem, aproveitem esse momento para o bem, certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Clayton, João, Gilmar, a todos os profs e educadores. Aproveitando a complementação muito bem explicada pelo Josué, né, de quem é o dever. Primeira obrigação, primeiro dever dos filhos é o dos pais, né, não adianta os pais querer passar a atribuição de pai para a professora da escola, para o conselho tutelar, né, quando a negligência, a direito de dizer que os outros têm que fazer, não. Cada um tem, sim, sua atribuição, tanto quanto toda a sociedade, ela é responsável, sim, quando ver ou presenciar uma violência contra uma criança ou até contra um adolescente, né? E ela deve, sim, comunicar aos órgãos competentes. Agora, não podemos, em momento algum, nós dizer assim, eu não vou me envolver porque eu não quero me envolver, porque o problema é do outro. Não. Será que se fosse com o meu filho, eu gostaria que tivesse acontecido isso? Eu acho que cabe muito a gente virar a moeda, né? Olhar o outro lado da moeda, se colocar no lugar daquela criança ou daquela família, que às vezes não é também questão só de denunciar, mas também como vizinho, como comunidade, prestar um apoio, dar um auxílio, né, que pode ser muito útil, né. E também quero deixar a mensagem a todos os professores que têm os contatos mais diretos com as crianças e as famílias, que não deixem de notificar, fazer a sua notificação ao conselho. Quando é grave, urgente, ligue para o conselho, mas não deixe essa criança perecer com violência em suas famílias. Por favor, nós estamos vendo coisas que nós não via no nosso estado
próximo do nosso município. Nós vimos a última situação daquela criança, Rafaela, aqui em Planalto, e como que, eu acredito que se tivesse aula, aquela criança teria falado para alguém, né? Então, assim, ó, não dá para a gente ver alguma situação, não, eu não vou me envolver, eu não quero me envolver, e depois ver uma situação crítica, ele fica comentando nas redes sociais que amanhã é isso, que aconteceu aquilo, que não deveria ter acontecido aquilo. Eu acho que coube bem no início, quando a gente teve qualquer situação, tentar, da melhor forma, colaborativa, ajudar. Então, os professores, nesse momento em que estão afastados das crianças, que estão só entregando trabalhos, conversem com as famílias. Por favor, prestem o seu atendimento. A gente sabe muito disso e conta com toda a rede, com todos vocês, como queremos agradecer de antemão ao Clayton e ao João pela oportunidade que nos deram para a gente poder ir elevando mais o nosso contato, elevando mais, como que muitas pessoas podem pensar que nada está atendendo, como o Ministério Público está fechado, o Poder Judiciário, o Fórum está fechado. Não, o Conselho está atendendo e quando vai avaliar, aí não vai atender sim. Nós estamos lá para atender, mesmo 6, amanhã depois podemos voltar aos 10, mas a gente vai atender e não vai deixar uma criança perecer. Quero também reforçar que no plantão nós temos no telefone 2 chips, tá? E eu não falei o outro número antes, porque eu não lembrava. Então, se vocês quiserem registrar, eu posso passar o outro número agora, que 2 chips no plantão do celular, e se não atender um, por exemplo, numa região, não pegar uma operadora, pode pegar outra. Querem anotar? Pode falar. 19104 7998. É o mesmo telefone do 984, porém é 2 chips, daí quando um não atende, outro pode atender, tá? Não deixem de fazer o seu papel como cidadão caxiense, gente. Vamos auxiliar para nossas crianças haver alguma situação de negligência, tá? Meu muito obrigado ao Clayton, ao João, também ao Josué, meu colega, e estamos sempre à disposição para que precisar, que nós pudermos juntos, né, formar uma equipe em preservação e zelando pelo direito da criança e do adolescente também. Muito obrigado. A gente agradece a participação, a gente, como Senalba, a gente agradece o trabalho de vocês, o trabalho heróico que todos os conselheiros fazem, porque isso tem que ser um dom. Então, a gente está encerrando. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Obrigado a Obrigado a todos. vocês.